Fala comigo, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Negócios Globais. Sou o Thiago Armentano e hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando Urit e do Economista Sincero lá no Market Makers, um corte onde eles falam do rombo do governo e sobre algumas coisas que as pessoas querem ignorar e não dá pra ignorar, e eu já bati na tecla aqui algumas vezes sobre algumas das coisas debatidas e hoje a gente vai assistir a esse vídeo e eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção no que eles estão falando. Depois a gente vai discutir e eu quero também que vocês deixem aqui nos comentários. Então vamos lá. Menos do que gasta, ele está sugando a poupança nacional. E quanto mais ele gasta, maior essa necessidade de se endividar, maior vai ser a taxa de juros. Então, identificar essa relação de causa e efeito, que é importante para como é que a gente acaba com isso. Senão volta os remédios que atacam os sintomas e não as causas. Corta zero. Corta zero, quebra o termômetro, tá com febre, quebra o termômetro, vai resolver a febre. Mas qual é a causa da febre, cara? Então, no caso dos juros... Tem gente boa quebrando o termômetro. Pô, o tempo inteiro. Mas o caso do juro, não, é a ganância dos banqueiros. O que o empréstimo é caro? Os caras estão querendo cobrar mais. Então, a raiz do problema começa com o Estado gastador que suga a poupança nacional. Se a gente entende que taxa de juros é o preço do tempo, bens presentes e bens futuros, se a necessidade de empréstimo, a necessidade de se endividar do governo é muito maior do que a capacidade de financiar esse governo, o juro vai aumentar. Então não tem como. E achar que simplesmente na canetada, não, agora vamos tabelar então o cartão de crédito vai ser menos, Pessoal, começando aqui com um assunto importante que ele está trazendo, se a gente pegar esse ano aqui, que é pré-ano eleitoral, o governo já deixou um rombo de mais de 300 milhões de reais, bilhões de reais. E se a gente pegar o ano que vem, que tende a ter gastos ainda mais relevantes porque é ano eleitoral, aí o nível de endividamento do Brasil, que já é elevadíssimo, pode ficar ainda maior. E com o nível de endividamento maior, você precisa ter um nível de juros mais alto, porque você tem mais risco, e a única forma de você captar recurso é pagando um pouco mais, e comparado com outras economias emergentes. E também tem um fator chamado inflação no meio da jogada. Então tudo isso compõe o preço que a gente tem hoje dos nossos juros e principalmente a falta de austeridade, a falta de controle na parte fiscal do nosso governo. Se a gente pegar o governo anterior, a gente teve um acréscimo, um ágio, a gente teve um governo que entregou, apesar da pandemia, entregou os recursos no positivo. E se a gente pegar agora a forma de governo que o PT tem, de governar é gastando mais. Existem teorias para isso. Não adianta você querer que uma instituição que acredita que gastar mais é a forma certa, que ela gaste menos, tá? É uma teoria keynesiana de que o governo precisa impulsionar a economia gastando mais. Empréstimo do financiamento imobiliário vai ser menos, cara. Isso gera consequências. Na verdade, anos tentam tabelamento. Há 5 mil anos. E na verdade os sintomas, isso causa um efeito adverso, né? Porque a gente viveu isso lá no final do Lula 2 e o Dilma 1, porque você tira totalmente a capacidade da Selic impactar a economia, né? Porque quando você subsidia uma cacetada de juros, né? Uma cacetada de maneiras de financiamento, não importa se a Selic sobe ou cai, só impacta a ponta final ali, que vai ficar mais caro pegar o empréstimo, mas as grandes empresas, as empresas que acabam tendo um outro caminho, né? A alta ou a queda da Selic não interfere. É a meia entrada dos juros. Então, especialmente no Dilma 2, eu acompanhava de perto esse dado. O estoque de crédito do sistema financeiro de bancos públicos ultrapassou o estoque de crédito dos bancos privados, em Dilma 2. Então chegou no momento que 56% do estoque total de crédito estava nas mãos de bancos públicos. E a gente sabe que o banco público acaba seguindo uma diretriz política e não de viabilidade econômica, se o cara pode pagar ou não, e subsidiando os juros. Então a Selic acaba sendo mais alta para poder fornecer esse crédito subsidiado do outro lado. O pior é que você empresta pro cara que poderia pegar no mercado de capitais Mais isso. barato, e o fudidão lá, o cara tem 2 lojinhas no shopping, o cara tá na agiota, esse tá pegando dinheiro caro. Né? Você inverte a lógica do negócio. Um ponto importante que eu vi muito na Argentina, e que esse governo pode fazer, não tô dizendo que vai fazer, mas tem esse apetite por fazer, é quando você quer controlar algumas coisinhas, do tipo assim, o governo entrou, aí ele quer segurar a inflação. Ao invés dele cortar as despesas, o que ele faz? O barril do petróleo está subindo, não reajusta a gasolina não, segura a gasolina porque senão a inflação vai disparar.
Então, ao invés de ele cortar a despesa dele, que é o que ele pode fazer para ficar saudável, ele segura a gasolina. Aí daqui a pouco a energia vai subir porque choveu menos. Segura a tarifa da energia. Ah, o preço da gasolina do ônibus tem que subir. Não. Dá um subsídio aqui de 5%, vamos segurar. Depois de 2, 3 anos, você tem um ninho de rato do caralho na economia. Porque tá tudo misturado e você não pode soltar nada, tá injetando dinheiro, tá segurando tarifa, começa a quebrar a empresa, ninguém quer investir, porque você só pode investir se você tiver um contato bom no governo. Senão você não vai conseguir aquela boquinha. Você vai amarrando a economia e essa foi a primeira medida que o Milei tomou na Argentina. Solta tudo. Pô, mas que absurdo, você vai soltar a passagem de não sei o que, vai sair de 50 pesos para 1.000? Não, tudo bem, mas a gente precisa olhar o preço real das coisas. Quando você fica criando uma maquiagem na economia, fica difícil até analisar, que é o que eu acho que acontece um pouco com a China hoje. Ah, tem uma imobiliária quebrando, some o analista da imobiliária, some o CEO da imobiliária. Pô, basta ver o cara da Alibaba, o Jack Ma sumiu 3 meses, voltou, nunca mais falou nada do mercado. Então, eu acho que a pior coisa que o governo pode fazer é tentar dar essa amarradinha. Foi o que a Venezuela fez. Exato. O preço do combustível na Venezuela, eu não sei falar agora quanto está exatamente, que eles estavam soltando um pouquinho, mas era uma fração de centavos. A PDVSA quebrou. Então, esse papo que a turma fica aqui, pô, Charlão, e o pessoal me pergunta, eu respondo uma boa. Pô, Charlão, se o petróleo é nosso, tá no solo do Brasil, por que a gente tem que usar o mesmo preço lá de fora, do barril do petróleo? Eu falo, que é uma commodity. Ah, mas a gente não podia furar, usar o nosso aqui e tal. Cara, o Brasil não é uma ilha, você não pode pensar assim. Se você começar a pensar assim com tudo, vai dar merda. E a própria Petrobras precisa desse dinheiro todo para prospectar e achar novos poços. Então, o que aconteceu com a Venezuela? Tirando que é um petróleo que dizem que não é tão fácil de extração e refino, ainda é a maior reserva do mundo, cara. Então você dá um jeito de dar a reserva de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos para ver se os caras não iam arrumar um jeito de criar um combustível novo ou fazer alguma coisa. Quebraram a PDVSA. Porque começaram a botar o general tal, o amigo tal, não sei o que tal. A produção de petróleo dela caiu. Então, é uma loucura você pensar isso. Mais de 90% das indústrias da Venezuela, elas acabaram. Porque o governo começou a fazer o quê? Pô, você tá fabricando pão de queijo, cara? Esse seu pão de queijo aí é 1.000 pesos. Tá muito caro, vamos tabelar em 500 pesos. Tá, mas o meu custo é 1.000. Foda-se o teu custo. Você vai ser expropriado e a gente vai colocar o Aristides no lugar. E coloca lá o general Aristides. O cara chega lá no lugar, já desvia o negócio, quebrou a indústria. Foi o que aconteceu em Cuba também. Cuba não tem economia. Ah, o embargo americano. Eu, por exemplo, sou contra, hoje em dia, o embargo americano. Porque é uma coisa que, na minha cabeça, impacta zero contra o regime, mas você cria a narrativa. Entendeu? Bode expiatório. Por causa... Tem gente, vamos pegar esse quadro. Tem gente que fala que o embargo americano atrapalha. Vai pegar a balança comercial de Cuba, digita aí, cara, um trabalho pequeno. Até quem é de esquerda vai conseguir fazer isso. Digita importações e exportações de Cuba. Países, isso aqui, Rússia, China, Espanha. Transacionam muita coisa com Cuba. Só que Cuba não tem que entregar, cara. Tinha engenho de açúcar, tinha uma porrada de coisa, poderia ser uma economia pujante ali, turismo, tudo. Não tem. Aí qual é a desculpa? Embargo americano. Se acabar, o que vão falar? Mas ainda é o embargo americano e tal. Você cria uma desculpa ali. Mas é o que, no final das contas? O governo interferindo na economia. Sempre que o governo vai interferir na economia, ele vai fazer besteira. Principalmente porque ele não entende daquilo. Então, se você pegar o cara que vai cuidar de um segmento de indústria, muitas vezes o currículo dele não bate com aquela função. Pessoal, se a gente pegar a antiga União Soviética, URSS, que tentou trazer para dentro do governo todos os tipos de produções possíveis, deu merda. Deu errado. Basta ver o seguinte, dizem que o Manteiga iria para Vale, por exemplo. Ah, não deu na Vale. Ah, então põe na Braskem. Ah, não, então põe na Petro. Não, peraí, o cara entende tudo isso. O cara é um AIS do minério, é um AIS do petróleo, é um AIS do não sei o quê. O conselho de administração das empresas, botaram na Tupi em outros lugares. Cara, conselheiros que nunca tiveram um negócio. A ideia do conselheiro, olha que loucura, o conselheiro é o sujeito que ele tem tanta experiência e conhecimento que ele vai analisar o que a equipe da empresa fez. Ou seja, se eu me torno um conselheiro da Petrobras, eu estou acima, em termos de conhecimento, de todo mundo daquele negócio, entendo de outros negócios, para olhar e falar, cara, essa eu não acho que é a melhor decisão que vocês estão tomando, pegar esse valor. Do momento que você põe um conselheiro que nunca teve empresa, nunca teve nada, nunca tocou uma lojinha, como é que ela vai analisar se, no caso da Tupi, por exemplo, se a fundição é uma função de motores? Quer dizer, qual é o futuro dos motores dos carros? É elétrico? É hidrogênio? Não sei o quê? Provavelmente essas pessoas que estão lá não sabem nem dirigir, cara. Eles vão falar do mercado de veículos. Então, eu acho que o Estado, ele... Charlão a coisa é muito mal do que parece. A gente não quer vender susto, não, né? Mas o cara que está nos acompanhando, escutando, por que isso é importante para o cidadão que nos assiste?
Ele tendo esse conhecimento, sabendo qual é a relação de causa e efeito, tabelou preço, vai gerar escassez logo mais à frente, não funciona. O cara se prepara, ele se antecipa, ele sabe se proteger, a inflação está sendo controle, o fiscal está descontrolado, pode gerar mais inflação, pode gerar juros, ou ele posterga um endividamento, ou ele vai investir agora, ele consegue escolher uma carteira de investimentos melhor para se proteger de tudo isso. Então, o cara consegue tomar decisões, primeiro, com mais segurança, com mais tranquilidade, e não se sentir refém do, cara, isso é aleatório, não sei o que vai acontecer. Ele consegue agir tranquilamente e saber, cara, isso não vai funcionar. Agora, a gasolina estão segurando. Ontem postei o gráfico da defasagem na Petrobras. 19 já, né? Pô, tá 80 centavos a defasagem. 19%. Cara, vai ter que reajustar, é questão de tempo. Tarifa elétrica, de novo voltar à história, não, vamos segurar a tarifa elétrica. Se segurar a tarifa elétrica, vai gerar apagão. Então, o cara que entende disso, que sabe essa informação, ele vai conseguir se preparar. Aí ele se prepara na física, com seus investimentos, na sua empresa. Pô, se o cara tem empresa de logística, vamos ter um plano B aqui se faltar combustível. O que a gente faz? Então, o cara não fica refém dessa loucura das decisões políticas que impactam no bolso dele, na empresa dele todo dia. Né? Eu lembro que em 2005, 2006, eu já estava visitando ali em Santa Catarina algumas indústrias, desconto de duplicata, e tinha uma modalidade, agora eu não vou lembrar o nome, tinha uma modalidade que competia muito comigo, que eu tinha uma taxa fixa para descontar duplicata, e os bancos estavam fazendo alguma operação, não lembro o nome, não é um nome muito comum, que ela estava atrelada ao dólar, a operação. Então, os bancos tinham uma taxa mais barata, mas estava atrelada à flutuação do dólar. E eu visitava os caras e falava, olha, você não acha melhor pegar aqui o meu juro, que eu tô te falando que é tanto, você vai descontar 30, 60, 90, 120, vai fechar isso aqui, vai fazer um compra, vamos fechar uma operação aqui, que você vai saber quando você vai pagar, tal. Não, o banco tá me dando aqui e tal, o dólar. Cara, o problema do dólar é que ele pode ficar um ano parado, mas a hora que solta, é o boi no rodeio ali, ele vai te jogar para fora. Volta, meio dólar, faz. E outra coisa, tá? Com relação ao dólar, como o dólar é o refúgio dos mercados globais, de todos os países que, pelo menos, que se dizem abertos, os países que transacionam mercadorias, que transacionam serviços, o dólar é sempre o refúgio. Estourou uma bomba no Oriente Médio, gente, o dólar vai subir. Perigou uma guerra lá no leste europeu, fronteira com a Rússia, o dólar vai subir. Estourou alguma coisa lá no Mar do Sul da China, Coreia do Norte, qualquer coisa que acontece no mundo, o dólar se mexe. Então, trabalhar com dólar sem se proteger é loucura. Se shortear em dólar, né? O que é shortear em dólar? Imagina que você está só posicionado em real. Você está, hoje, de uma forma ampla que a gente tem de conseguir investir o nosso dinheiro e do lado empresarial de se proteger de flutuações cambiais. Se você só ficar em real, você está achando que o dólar vai ser menos vantajoso do que o real. Né? E principalmente na carteira de investimentos, que hoje é muito fácil de globalizar. Isso é um comportamento, é cíclico. Pode colocar na presença, pode me colocar em algum momento. O mundo vai passar por uma estabilidade que o dólar dá essa sacudida de, por exemplo, 4,90 para 5,80, aí às vezes volta tal. Pandemia. Mas dependendo do que você tem de negócio, é o suficiente para quebrar o teu negócio. E dito e feito, passou uns anos ali, deu 2008, uma turma quebrou uma empresa grande no Brasil por causa do descasamento com o dólar, ficou parado muito tempo, todo mundo pegou. É esse conhecimento que a gente tenta passar para as pessoas, né? O cara que consegue ter essa análise mínima, a gente não tá fazendo... Você vê, a gente falou uma porrada de coisas de economia. Ninguém pegou calculadora aqui, HP 12. Nada disso. É conhecimento básico. Isso causa isso, que causa isso, causa aquilo. E você tá lá na ponta, cara. Pô, então tudo isso vai influenciar na minha vida? Tudo isso mais um pouco. Entendeu? Isso aí. E aí, Josu? O que mais quer trazer aí de assunto? Porque, ó, senão eu vou puxando as perguntas daqui do que eles foram falando. É que você preparou uma pauta aqui maravilhosa. Não, eu acho que pode puxar a próxima. Ele tá falando dos governos. Eu tô sentindo ele falou dos governos. Não, eu queria até ouvir... Eu prefiro nem falar minha opinião aqui, que a gente tem que... A sua visão. A gente deixa os convidados. Ih, cara, você peidou, parceiro. Traz opinião aí, foge não. A sua visão, por que os impostos têm que subir? Fala aí. Tem que ter um membro aqui. O arcabouço fiscal, funciona ou não funciona? Só uma mentira, fala isso. Cara, o pior, cara, é que as pessoas acreditam. Esse é o pior. Né? Esse é o pior. As pessoas... Você vem aqui todo dia me conta uma mentira, aí hoje você chegou, é um dia comum, você me contar uma mentira de novo, eu acreditei. Esse é o pior, né? Eu citei ontem até o Thomas Sowell, né, que é um que eu gosto muito de ler. Excelente. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é quando as pessoas querem o impossível, só os mentirosos podem satisfazer. Perfeito. Acho que esse é um clássico que resume um pouco de tudo que está sendo dito aqui em relação aos... É por isso que países democráticos, teoricamente democráticos, tendem a eleger mentirosos. Que ele também fala com frequência é que a primeira regra da economia é a escassez.
E a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia. O que os políticos fazem, né? E... Estão falando em 0,6 agora de déficit. De déficit. Cara, Isso é esse real. ano, a arrecadação foi maior agora por alguns motivos. O governo já não tem espaço para taxar. Ano passado foi um ano de taxar pode, taxar aí, taxar aquilo. Estão olhando para os super ricos, a gente pode depois falar isso, que é uma tarefa do G20, vai ser mais difícil essa passagem. Mas eu digo o seguinte, cara, o ano está começando, estão falando de 0,6. A gente fez o Macro Summit, né, o nosso evento para falar de tendências macro. O primeiro painel foi o Marcos Mendes, professor do INSPER, né, junto com o Daniel, né, o economista-chefe da Verde. O primeiro painel, acho que já foi para abrir a porta e mostrar, olha o que a gente está contratando para o futuro, né? Porque no final do dia, quem está no mercado financeiro vai acabar encontrando oportunidade, né? O Stuberger até falou no Macro Summit mesmo, falou, a mediocridade é bom para quem está no mercado, porque é aí que você encontra oportunidade, né? É mais fácil de ganhar dinheiro. É mais fácil ganhar dinheiro em ambientes medíocres, né? Porque até gera mais assimetria e você acaba encontrando oportunidades. Mas o que a gente está contratando para o futuro, né? Pessoal, só um adendo aqui. Olha a tatuagem de flor na parte de baixo do braço do Salomão. Só um adendo aqui que eu achei engraçado. Porra, ficou... Sabe, a questão do déficit estar sendo revisado para cima nem me preocupa tanto. O problema é o lado da receita. O que a gente está esperando de receita é quase aquela... Vocês são mais velhos, então vocês devem ter assistido Chaves, né? Na infância, quase o episódio de Acapulco lá, que a Chiquinha já pega a mala, já pega com quem vai, não sei o que, tá, beleza, agora só falta ganhar o sorteio para ir para Acapulco, né? O governo fazendo toda a estimativa de tudo que ele vai precisar de receita. E sempre para cima, né? Vamos taxar aqui os fundos offshore. Agora é só e a combinar com receita eles para comprar total tudo do Brasil. é de 30 bi. Mas, cara, como assim 30 bi? Não. Pô, se a gente taxar todo mundo, se os fundos aumentarem, se eles continuarem crescendo na velocidade antes... Tá, mas eles vão continuar crescendo se você tá taxando... Ah, porra, cara, você também é pessimista pra caralho. Tá torcendo contra, porra. Cara, por isso que não dá certo. Mas tá bom, deixa. Só que por alguns meses, você vê todo mundo se comportando como se a coisa fosse dar certo. E aí parece que você é o pessimista. Aí você tem que até, às vezes, se recolher um pouco, dar alguns toques, mas esperar aquilo acontecer. Porque senão você... O tempo é o senhor da razão, né, cara? Deixa o tempo que vai mostrar. A palavra usada, né, nessa live, né, do Stuberger e do Golder foi complacência. O Golder até falou, o mercado está complacente, né? A gente acha que teve um susto agora nessa semana, mas acho que a geopolítica, a juro lá fora, a inflação também teve um papel importante. Eu acho que essa complacência, e aí falando do fiscal, desde o ano passado, quando o arcabouço foi apresentado, eu lembro como se fosse hoje, eu assistia a coletiva ao vivo, cara, eles só prepararam um PowerPoint às pressas, na véspera da apresentação, um PowerPoint tosco, e colocaram lá. Só que ali é o fiscal do Brasil, né? Ia colocar, eu até coloquei no vídeo recente o slide com as bandas das metas fiscais. Ano passado seria 23, seria meta 0, aí para esse ano seria 0,5%, ano que vem 0,75%, e tudo foi revisando para baixo. Ano passado fechou com mais de 1% de déficit primário. Até o meio do ano passado falavam em 0 esse ano já. Falavam em 0 esse ano, então não param de revisar e piorar a meta. Só que isso já era previsível. E aí você tá achado de pessimista, tá torcendo contra, mas, cara, o arcabouço, a regra fiscal, permite um crescimento real de despesa, esse era o piso, 0,6%, sendo que a receita não está sob controle do governo, e essa ideia é realmente uma visão estática da economia, não, só ajusta aqui a alíquota, se hoje eu arrecado tanto, se eu mudar a alíquota, eu vou arrecadar mais. Tem X site de aposta, se você taxar todo mundo, vai dar tanto. Não, mas peraí, cara. Porra, não é assim, Mas tá lá, então eles contam com uma receita que não está sob o controle deles, e a receita que poderia estar sob o controle deles, por exemplo, dividendos das estatais, deixa a estatal gerar dinheiro, ajuda o fiscal pra caramba. Mas não, a estatal é socialmente estratégica. Aí, projetos de concessão, privatização, que poderia também ajudar no fiscal, arrecada, não é isso, a gente vai abrir mão. Então, o cara quer gastar mais, abre mão do que ele poderia arrecadar de fato, aí fica contando com receitas incertas e querendo subir imposto que vai prejudicar ainda mais a atividade econômica. Então, você desacelera a economia. Com outro agravante, né? Hoje de manhã, quando eu estava vendo ali essas propostas novas, por exemplo, desses 40 bi extra de gasto... Para esse ano. Não, já tudo automático. Fora que isso vai criando uma bola de neve. Quando eu vi esses 40 bi, e aí tem o Congresso, o Judiciário, todo mundo querendo, você começa a reparar uma outra coisa. Vamos imaginar uma família em que é marido, mulher, tem os avós ali morando na mesma casa, 3 filhos. Quando todo mundo se dispõe a economizar o dinheiro, então assim, todo mundo está disposto a economizar o dinheiro. Só se fala nisso, vamos economizar para a vida melhorar, a gente vai passar um ano duro aqui, mas o próximo vai ser bom. Quando todo mundo está disposto, a coisa, você consegue que tome consciência, cada um economiza um pouquinho, você toma um banho com um pouco menos de tempo, você vai economizar grana, não vai desperdiçar a luz acesa o tempo inteiro. Então a casa inteira está colaborando. Agora, se o Urich é o pai da família lá, fala, gente, ó, a situação tá difícil, vamos colaborar? Aí daqui a pouco, pô, as filhas vêm ele chegando com cerveja em casa, aí o avô fica 1 hora no banho com o gás ligado. Troca de carro. Você vê que troca de carro, você vê 2, 3 pessoas ali que não estão cumprindo, você fala, cara, isso não é sério. Aí todo mundo começa a não cumprir e o negócio explode. O que está acontecendo no Brasil? Senador, deputado, judiciário, tá todo mundo olhando o governo. Qual o comportamento? Bom, ano passado, no início do ano, era um comportamento meio espartano. Precisamos cortar aqui, ali, aumentar a receita e tal, para resolver o déficit, pô, todo mundo ficou quieto. E viram que o governo tá gastando? Ah, peraí, cara, se vocês vão gastar, eu também quero a minha parte.
E aí todo mundo tá querendo a sua parte. Aí o Brasil vai explodir, cara. Não tem como. Aí o judiciário, que é 40 bi, vai fazer pressão. Daqui a pouco os deputados vão querer não sei o que, vai fazer pressão. Aí vem a eleição por fundão eleitoral, tem que reajustar aqui no mínimo na inflação, IPCA, CDI, vai aumentar. Quer dizer, o próprio governo cria um ambiente de explosão de gasto. Porque assim, se o governo tá gastando, eu também quero, cara. Eu quero a minha parte. Né? E o que acaba acontecendo, que é a complacência que o pessoal comentou, de fato, o mercado, por hora, parece estar acreditando que as metas serão cumpridas até algum nível. Só que, pô, a gente estava 2 meses atrás, câmbio abaixo de 5, tudo. A gente vem falando, pô, importante dolarizar, é a moeda de reserva mundial, é a unidade de conta, tem que ter ativos no exterior também, tem que ter aplicação. Cara, com tudo que está sendo dito e feito pelo governo, essas metas fiscais, o espaço para a coisa funcionar e dar certo é muito pequeno. A chance de dar errado é maior. E se dar errado, vai estourar. Dá errado pra caralho. No câmbio, aí a inflação é juro. Então tem que aproveitar esses momentos que o câmbio está mais acessível, abaixo de 5, para fazer essa dolarização. E realmente o mercado hoje, para mim, ainda está complacente, cara. Porque com o que está sendo contratado de déficit futuro para a meta do ano que vem, a dívida está aumentando, a Selic não vai para 8. Cara, o que vai ser o déficit? O que vai ser a dívida? Bom, pessoal, eu acho que o principal já foi discutido, foi um vídeo até um pouco mais longo que a gente trouxe aqui. Grande parte do que a gente assistiu é parte do que eu falo diariamente no Instagram, que eu trago aqui para vocês também. E deixa a opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que o governo vai gastar mais ou menos no ano eleitoral? Uma coisa é verdade, tá? Eu acho muito difícil, e eu vejo pouca gente falando isso, inclusive eles não falaram disso, mas é muito difícil você ter como filosofia de corte de gastos um governo que tem a ideologia de cada vez gastar mais, porque é a forma que eles enxergam de governar, tá? Vamos tirar aqui a parte econômica da coisa, ou de repente a parte estrutural da coisa. Vamos tirar também de lado o que a gente poderia ter de corrupção, ou de gastos próprios. Vamos tirar a parte ética da história, vamos pra ideologia e o que esses caras acreditam. É que gastar mais é a forma de fomentar a economia, o governo é o grande estimulador da economia, segundo a teoria keynesiana, segundo o que alguns teóricos acreditam, mas a gente sabe que na prática nada disso acontece. E é muito, muito, muito perigoso um governo que gasta mais do que pode. Uma hora esse negócio arrebenta, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.